A natureza é mesmo muito perfeita. Você sabia que a nossa célula consegue transformar carboidratos de 6 carbonos em carboidratos de 5 e vice-versa? É isso mesmo. As hexoses, como glicose e frutose, podem ser convertidas em ribose ou outros compostos contendo 5 carbonos que nós denominamos de pentoses. E isso ocorre principalmente por meio da via das pentoses fosfato, a depender da necessidade daquela célula naquele momento. Se você quer aprender mais a respeito desses assuntos, entender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Essa é a nossa segunda aula a respeito da via das pentoses fosfato, também conhecida como via do fosfogliconato. Se você começou a assistir esse tema por essa aula, eu sugiro que você volte na primeira e assista de forma cronológica para que possa fazer sentido. Todas as vezes que eu vou começar um assunto, principalmente aqui em se tratando da parte metabólica da bioquímica, eu gosto de mostrar o intuito daquela via, o objetivo ou os objetivos principais daquela rota metabólica. Tudo tem uma explicação por que aquela célula realiza tal atividade e qual a sua importância. Quando a gente trata do termo bioquímico, mais voltado para a química orgânica, principalmente aqui da área da bioquímica, é para que o processo possa fazer sentido também. Mas mais importante que entender primeiro o processo bioquímico dessas vias, dessa rota metabólica, é importante entender quais são os seus objetivos. E olha só, na primeira aula da via das pentoses fosfato, eu disse e expliquei com bastante detalhes que a via tem dois objetivos centrais, e aí desses dois objetivos partem-se os demais. O principal objetivo dessa via, que nem é central, porque ela não é uma via que produz energia, ela acontece para que a gente possa reduzir os NADPH, que vão ficar na forma de NADPH. O NADP é muito parecido com o NAD, que a gente estuda na via glicolítica, no ciclo de Krebs, mas eles têm funções diferentes. Enquanto o NAD ele é muito utilizado para transportar elétrons e prótons para gerar energia na forma de ATP, o NADP reduzido é muito utilizado em processos sintéticos de biossíntese, ou seja, a gente sintetiza compostos que precisam passar por reações de oxidação e redução a partir do NADP reduzido. Então é muito importante que células que realizem síntese de ácidos graxos, síntese do colesterol e dos seus derivados, tenha a presença de NADPH reduzidos, NADPH. E a célula que realiza a via das pentoses fosfato faz esse processo, essa rota, exatamente para reduzir sempre os NADPH, para que não falte NADPH reduzido e a síntese desses compostos possa sempre ocorrer. Então essa é a chave da via das pentoses fosfato. O segundo fator importante é a produção de ribose 5-fosfato. Ribose 5-fosfato é um açúcar, um carboidrato de 5 carbonos. Por isso que essa via é chamada de via das pentoses fosfato, porque produz carboidratos de 5 carbonos. A ribose é muito conhecida da gente. Ela é utilizada e está presente no RNA, no nosso ácido nucleico, conhecido como RNA, ácido ribonucleico. Então, para sintetizar RNA, para sintetizar DNA e até mesmo alguns aminoácidos, é necessária a presença da ribose 5-fosfato. E aí, se a gente não está ingerindo da alimentação, a nossa célula consegue produzir a ribose a partir de carboidratos que contêm
6 carbonos, como é o caso da glicose 6-fosfato, que nós estudamos em detalhes na primeira parte desta rota metabólica. Então, esses dois são os objetivos principais, tudo bem? O que acontece? O NADPH, que é o NADP reduzido, ele precisa estar sempre sendo produzido. O NADP ele está oxidado e quando ele ganha hidrogênios e elétrons ele fica reduzido e quando ele faz reação de oxidação e redução ele volta a ficar oxidado na forma de NADP+, e portanto ele precisa ser reduzido. Isso é um ciclo. Esse NADP, que é a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato, é uma molécula cíclica. Se a célula está com pouco NAD reduzido, é indício para aquela célula que ela precisa começar a ativar a via das pentoses fosfato. Se ela está com NADPH em excesso, se ela está com NADP reduzido em excesso, a via das pentoses fosfato pode cessar momentaneamente. Tudo é feito por comunicação celular, por meio principalmente de segundos mensageiros, de hormônios e assim por diante, ok? Então, a partir do momento que a gente recapitulou a importância da via do fosfogliconato, nós precisamos entender que existem duas fases. A fase oxidativa, que é essa fase que produz o NADP reduzido em dois processos que eu mostrei com detalhes na primeira aula, e a segunda fase que é chamada de não oxidativa. Por que disso? Porque não envolve reações nem de oxidação nem de redução. Essa fase não oxidativa, ela não necessariamente vai acontecer. Quando a gente ingessa as coisas no aprendizado, fica difícil de compreender alguns conceitos. Então veja bem, a fase oxidativa ela ocorre principalmente para gerar NADP reduzidos, que são requisitados pela célula. E nesse processo são gerados carboidratos de 5 carbonos, que nós denominamos de pentoses. Essas pentoses podem ser utilizadas, exemplo, células que fazem mitoses com muita frequência, células que sofrem rejuvenescimento ou que morrem muito rápido, exemplo, células do tecido epitelial. Essas células precisam de uma quantidade de DNA e RNA muito grande para que não falte esse ácido nucleico quando a célula vai sofrer mitose, quando ela vai se dividir em duas. Então, nessas células, se a via das pentoses fosfato estiver ocorrendo, muito provavelmente as pentoses que foram geradas, como a ribose 5-fosfato, será utilizada. Entretanto, em algumas células, o que a célula precisa de fato é de NADP reduzido, mas ela não vai utilizar naquele momento a ribose 5-fosfato, mas na fase oxidativa ela é gerada por processos enzimáticos. Então, para a célula não desperdiçar essa ribose 5-fosfato, não eliminar ela, o que a célula faz? Ela volta a produzir carboidratos com 6 carbonos. Ela volta a produzir, por exemplo, glicose 6-fosfato ou outros intermediários presentes tanto na via glicolítica quanto na gliconeogênese. Vamos lá. Todos esses processos que eu estou citando, tanto a via glicolítica como uma boa parte da gliconeogênese e a via das pentoses fosfato, ocorrem no citoplasma das células. E, portanto, essas vias se comunicam e elas vão ocorrer a depender da demanda daquela célula. Se ela estiver precisando de energia, ela vai produzir ATP. Então, a via glicolítica que vai estar atuante naquele momento. Se ela está precisando produzir ácido graxo ou colesterol, vai entrar a via das pentoses fosfato para reduzir NADP. Mas se ela não está precisando nem de sintetizar ácidos graxos a partir da acetilcoenzima A e nem de energia, ela pode fazer a gliconeogênese, que é a produção de glicose, para que seja liberada para outros tecidos utilizarem essa glicose. A célula não desperdiça nada.
a partir das suas enzimas e do controle que ocorre para cada rota metabólica, aquela via vai estar atuante ou não, tudo feito por comunicação. Tendo entendido esse processo, na segunda aula da via das pentoses fosfato, nós vamos entender a fase agora denominada de não oxidativa. A fase não oxidativa, o nome já indica, não envolve reações nem de oxidação e nem de redução. Então, para que ela ocorre? Para fazer aqui com que as pentoses que foram geradas voltem a formar intermediários da via glicolítica, para que essa célula utilize estes compostos ou para produzir energia na forma de ATP, ou para produzir glicose, que será liberado para outros tecidos. E nós vamos entender isso aos poucos. Tudo bem? Bom, vamos então aqui agora à parte bioquímica. Então vamos fazer uma recapitulação. A ribulose 5-fosfato, ela é convertida em ribose 5-fosfato na fase oxidativa. Então nós temos tanto ribulose 5-fosfato quanto ribose 5-fosfato naquela célula que está realizando a via do fosfogliconato. O que vai acontecer aqui então? Se a gente tem ribulose 5-fosfato, que é uma pentose, a gente precisa transformar ela na xilulose 5-fosfato, porque na fase não oxidativa é a xilulose que a gente vai utilizar. Então observem, a ribulose e a xilulose são pentoses. A ribose 5-fosfato também é uma pentose, tem 5 carbonos. Então a primeira reação da fase não oxidativa é pegar as ribuloses 5-fosfato que não foram utilizadas e transformar em xilulose 5-fosfato por meio de uma enzima denominada de ribulose 5-fosfato epimerase. Esse P é indicativo do grupo fosfato em bioquímica. Lembre-se que o grupo fosfato é representado por PO3 com 2 cargas negativas, porque ele está sem os seus hidrogênios. Eu já expliquei e já ensinei sobre o grupo fosfato. Para não ficar muito extenso, a gente representa ele por sigla, ou OPO3, que é o grupo fosfato representado pelos átomos, ou simplesmente P, que é indicativo do grupo fosfato. Então, olha só, a ribulose 5-fosfato epimerase, epímeros, são carboidratos que têm modificação em apenas um dos carbonos. Observe que de ribulose 5-fosfato para xilulose 5-fosfato, só teve a inversão da hidroxila com o hidrogênio do carbono 13. Nós já estudamos epímeros quando a gente estudou carboidratos, estrutura e função. Tudo bem? O número de carbonos presente ajuda a gente a entender o processo. Bom, produziu xilulose 5-fosfato, ela vem para a segunda reação agora. Vai acontecer sempre em dobro. A gente une um carboidrato, um monossacarídeo ao outro, para que haja transformações. A gente já vai entender. Na segunda reação, agora a gente tem dentro dessa célula xilulose 5-fosfato que foi produzida, que é um epímero da ribulose, e nós temos ribose 5-fosfato. Nós tínhamos lá tanto ribulose 5-fosfato quanto ribose 5-fosfato. Todas elas têm 5 carbonos. Agora, na segunda reação, a xilulose 5-fosfato se une com a ribose 5-fosfato, faz um rearranjo, tá? Um rearranjo químico, por meio de uma transcetolase. Essa enzima transcetolase ela será utilizada na fase não oxidativa. Essa enzima, para funcionar, ela precisa de TPP, que é a tiamina pirofosfato, que é um produto derivado da vitamina B1, ou seja, precisamos de vitaminas como cofatores e coenzimas para que o processo enzimático possa acontecer. Observe que eu circulei, eu fiz um quadrado aqui, nesses 2 carbonos da xilulose. O que a transcetolase faz? Ela transfere esses 2 carbonos da xilulose para ribose 5-fosfato.
Olha só, a ribose tem 5 carbonos. Quando ela ganha esses dois aqui da xilulose, ela fica com 7, sendo convertida, né, sendo transformada no produto conhecido como cedoheptulose 7-fosfato. Ou seja, a cedoheptulose tem 7 carbonos. Esses dois aqui da xilulose vieram para a ribose e transformaram ela nesse composto. E a xilulose, que ficou agora apenas com 3 carbonos, se transformou no gliceraldeído 3-fosfato. Opa! Gliceraldeído 3-fosfato, nós temos ele na via glicolítica. É uma triose, é um composto contendo 3 carbonos. É um monossacarídeo de 3 carbonos. Então já produzi aqui um intermediário na via glicolítica. Mas vamos seguir adiante aqui. Agora, o gliceraldeído 3-fosfato e a cedoheptulose 7-fosfato são substratos da próxima reação. Bom, vamos então agora entender o que aconteceu com esses dois compostos na terceira reação da fase não oxidativa. A cedoheptulose 7-fosfato, junto com o gliceraldeído 3-fosfato, observe que aqui tem 7 carbonos e aqui tem 3, 7 com 3, 10 carbonos. A cedoheptulose 7-fosfato agora recebe a ação da transaldolase. Essa aldolase faz o mesmo tipo de reação que nós já estudamos na via glicolítica. O que ela faz? Ela tira 3 carbonos da cedoheptulose 7-fosfato, que na verdade é a dihidroxiacetona fosfato, que nós já conhecemos, né? É a dihidroxiacetona. Ela passa esses 3 carbonos, né? Essa enzima passa esses 3 carbonos para o gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído tem 3 carbonos. Quando ganha 3, fica com 6. 6 é uma equisose. Que equisose é essa? É a frutose 6-fosfato. Opa, asterisco. A frutose 6-fosfato é um intermediário da via glicolítica que foi formado novamente. Tudo bem? A cedoheptulose 7-fosfato tem 7 carbonos. Ela perdeu 3, formou um composto de 4 carbonos. É a eritrose 4-fosfato. É um carboidrato de 4 carbonos. Tudo bem? Então, olha só, agora formamos eritrose 4-fosfato e frutose 6-fosfato. A eritrose com 4, juntando, né, unindo com a frutose 6-fosfato, que tem 6, dá 10 carbonos. Então, aqui não tem perda de átomos, não tem perda de dióxido de carbono, né, não tem uma descarboxilação, como acontece na fase oxidativa, e não tem reação de oxidação e redução, não tem transferência de hidrogênios, não tem transferência de elétrons e assim por diante. Por isso é conhecida como fase não oxidativa. Tudo bem? Bom, a eritrose e a frutose 6-fosfato agora, elas vão, né? A frutose 6-fosfato, ela pode ser utilizada tanto na glicólise quanto na gliconeogênese. Se for requisitada energia para essa célula, a gente pega a frutose aqui agora e entra na via glicolítica. A frutose 6-fosfato é o terceiro composto da via. Nós temos glicose, convertida em glicose 6-fosfato, e a glicose 6-fosfato se converte em frutose 6-fosfato. Então, a frutose 6-fosfato pode seguir na via glicolítica e gerar ATP, né? Ser convertida até piruvato e gerar acetilcoenzima A, entrar no ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e gerar energia na forma de ATP, como a gente já estudou. E se você está em dúvida nesse momento, eu sugiro que você retorne nessas aulas. Se não estiver precisando de energia na forma de ATP, pode acontecer a gliconeogênese. A frutose 6-fosfato se converte em glicose 6-fosfato pela gliconeogênese. Glicose 6-fosfato se converte em glicose. Essa glicose sai dessa célula, vai para a corrente sanguínea e será distribuída para outros tecidos. A eritrose 4-fosfato é um carboidrato também,
mas ele pode, né, sofrer reações sucessivas, para que ele possa ser convertido em outro composto, em outro intermediário que nós temos na via glicolítica, porque a eritrose não aparece nas 10 reações da via glicolítica. Então, olha só, a xilulose que está ali na célula, que foi gerada, né, por uma epimerização, ela se une à eritrose 4-fosfato. Observe que a xilulose tem 5 carbonos, né, uma pentose, se une à eritrose que tem 4, passa por um processo, por uma transformação, por meio de novo de uma transcetolase. A transcetolase depende da ação da tiamina pirofosfato, do TPP, que é derivado da vitamina B1. Eu vou deixar para vocês uma imagem mostrando como que o TPP participa dessa reação enzimática, qual que é a função dele a partir de uma figura, de uma imagem, tudo bem? O que que essa transcetolase faz? Transcetolase retira 2 carbonos, a gente já viu isso. Então, olha só, a xilulose, que tem 5 carbonos, perde 2 e fica com 3. Então, ela se transforma em gliceraldeído 3-fosfato, que tem 1, 2, 3 carbonos. E a eritrose, que tem 4 carbonos, ganhou 2, se transformou numa equisose, que de novo é a frutose 6-fosfato. Então, observa que, ao invés de ficar decorando esses processos bioquímicos, tenta entender a importância e aí passa a não ficar difícil, porque hoje em dia a gente não precisa decorar mais. A gente tem meios de comunicação, a gente tem meios de busca e a gente consegue observar aqui essas rotas por vários mecanismos. O que a gente tem que tentar entender é por que a célula realiza esse tipo de atividade e o que ocorre com esses produtos gerados a partir de cada rota metabólica. Então, observe, gerei gliceraldeído 3-fosfato na célula. Esse gliceraldeído 3-fosfato, se ele estiver sendo requisitado para a via glicolítica, por exemplo, ele já pode ser utilizado. Aí a terceira reação nem ocorre. A gente não pode engessar. Aqui eu estou mostrando o processo completo. Mas se a reação 2, né, a segunda reação aconteceu e o gliceraldeído 3-fosfato naquele momento foi requisitado, a terceira reação pode não acontecer naquele momento. Ou pode acontecer, continuar aqui, para gerar frutose 6-fosfato. Depende da demanda de cada célula e do momento em que ela está passando. Tudo bem? Mas frutose 6-fosfato foi gerado 2 vezes. Os gliceraldeído 3-fosfato que são gerados aqui, ó, eu posso juntar 2 gliceraldeído 3-fosfato. Quando eu uno eles, eu formo a frutose 1,6-bisfosfato, que também é um intermediário da via glicolítica, que pode tanto participar da glicólise, né, da via glicolítica, da quebra desses compostos, né, da oxidação desses compostos para gerar energia, ou eu posso voltar eles para a glicose por meio da gliconeogênese para ser utilizado por outras células. Mas a fase não oxidativa acontece para aquelas células que geraram NADP reduzido, mas não irão utilizar nem a ribulose e nem a ribose que foram geradas na fase oxidativa, porque a célula não está passando por mitose nesse momento, ela não está produzindo ácidos nucleicos nesse momento. Para não desperdiçar essas pentoses, ela faz a fase não oxidativa e gera intermediários, tanto da via glicolítica quanto da gliconeogênese. Eu espero sinceramente que você tenha entendido a fase não oxidativa e que essas 2 aulas consigam te mostrar o caminho da via das pentoses fosfato, clarear aí o seu aprendizado e permitir que a partir deste momento você consiga entender, resolver exercícios e aprender a importância dessa rota metabólica. Se você tiver disciplina, foco, persistência, é 100% possível aprender um conteúdo, aprender bioquímica, aprender química orgânica e áreas afins. E para isso, conte sempre comigo. Bons estudos!